Temos novidades aqui no canal. Vejam, este maracujá que eu comecei a colher aqui em casa é um maracujá completamente vermelho. Ele não chega a ser roxo. O meu aqui em casa é vermelho, ao contrário de muitos que costumam ter um maracujá mais num tom de roxo, né? Mas eu vou já explicar algumas peculiaridades no plantio deste maracujá. Só que antes eu quero vos mostrar o meu plantio mais recente de maracujá que eu fiz aqui ao longo deste muro. Há um passarinho que está a cantar aqui desde que amanheceu, aquele ali. É um passarinho muito bonito, pena que não consigo alcançar ele com a câmera daqui onde eu estou. Mas voltando ao maracujá, este aqui é que é o meu plantio de maracujá. Eu plantei ele já há 2 semanas aqui e eles já começaram a ganhar alguma velocidade e começaram a crescer já. Tem mais 5 pés além deste aqui. Tem este que está aqui na extremidade, está bem verdinho. Só espero que ele cresça bem e sem ser atacado por pragas, nem a este pé, nem aos outros. Se bem que de todos estão aqui, este pé aqui é o único que mostrou estar a ser atacado por algum tipo de inseto, mas eu passei uma mistura caseira e parece que já está a se recuperar. Agora os outros ainda estão todos bem, como dá para ver aqui. Esse também está com folhas bem verdes e parece estar tudo saudável por enquanto. Então, como podem ver aqui, eu coloquei todos eles à mesma distância um do outro. Estão todos ao longo do muro aqui, estão todos perfilados, porque eu pretendo colocar uma espaldeira aqui que vai crescer e todos os pés vão estar aqui ao longo deste muro. Isso para que eles consigam ter uma boa exposição ao sol, começando aqui deste pé e vindo para este, e todos os outros vão seguir na mesma direção para aquele lado. Eu decidi colocar os pés perfilados aqui porque daqui onde estamos o norte fica para lá, então o sol vai nascer de este, vem até mais ou menos esta posição em que ele está agora e vai depois continuar até o oeste. Então os pés perfilados aqui vão ter exposição ao sol durante o dia todo. Mais sol, mais doçura nas frutas. Agora este já é o segundo plantio de maracujá que eu tenho aqui, que neste caso é o plantio de maracujá amarelo, que já está bem mais desenvolvido e já está na fase de formação das cortinas, que são os galhos terciários que vão crescendo na vertical em direção ao chão. Eles ainda não começaram a fazer a formação dos botões florais, mas até agora os pés estão saudáveis. São 2 pés de maracujá que eu plantei amarelos, que estão a se desenvolver bem e eu estou apenas à espera de eles entrarem na sua fase de produção. E agora eu quero vos explicar sobre aquela peculiaridade que eu disse que queria vos explicar sobre este plantio de maracujá aqui, que neste caso é o primeiro plantio que eu fiz de maracujá roxo. Aqui eu tenho 2 pés plantados, um formado para este lado da espaldeira e o outro formado para o lado contrário, que neste caso é o lado esquerdo. Então, estes maracujás aqui que eu segurei na minha mão agora, na minha mão esquerda, são diferentes dos maracujás que estão no outro lado. Estes aqui são os do pé que vai à esquerda. Agora, este maracujá, que é o maracujá roxo, já é o pé de maracujá que foi formado para a direita. O que acontece é que esses 2 pés que eu plantei aqui, tanto estes de maracujá roxo e os outros que eu mostrei antes, que estavam estes 2 que estavam na minha mão esquerda, são de plantas diferentes e consequentemente são maracujás também diferentes. Mas isso já era de se esperar. O que acontece ainda mais aqui é que enquanto eu tenho maracujá vermelho de um lado, o outro lado nasceu maracujá completamente amarelo. Esta filmagem eu fiz de noite, num dia diferente, mas esses são os maracujás do pé que eu formei para a esquerda, como eu mostrei antes. E esses aqui são maracujás de cor amarela. Apesar de que as sementes que eu usei foram todas da mesma fruta e foram de uma fruta de maracujá roxo. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que aquela fruta foi polinizada com pólen de um maracujá amarelo e o pé era de maracujá roxo. Então, o resultado é que nas sementes que eu usei, nasceram alguns pés de maracujá vermelho, mas também nasceram outros pés de maracujá amarelo. E mesmo nesses frutos aqui que eu tenho agora, quando eles ainda estavam na fase das flores, eu troquei o pólen entre o maracujá amarelo e o maracujá, neste caso, o próprio maracujá vermelho.
Então quer dizer que nas frutas seguintes, que forem, nas sementes das frutas que forem a nascer daqui, ainda vai ter essa característica de alguns pés nascerem amarelos e alguns pés nascerem roxos e alguns pés também terem uma certa mistura de tons entre esses dois. Isso acontece porque é muito difícil preservar uma variedade de maracujá, porque ele exige que seja polinizado por pólen de uma flor proveniente de uma planta diferente. É por isso que se diz que quando for a plantar maracujá, deve plantar no mínimo 2 plantas. Mas essas plantas devem ter-se o cuidado de não serem plantas irmãs. Plantas irmãs seriam que nem essas que eu tenho aqui, que foram provenientes da mesma fruta. Ou seja, as sementes foram retiradas da mesma fruta. Então ainda partilham alguma similaridade entre elas. Então é necessário que as sementes que forem usar para plantar essas 2 plantas no mínimo, que vão ser diferentes, devem também ser de frutas diferentes, de preferência provenientes de plantas diferentes, que é para quanto mais distantes forem as plantas que você tiver, melhor. Digo distantes não em termos de distância, mas distantes em termos de proveniência. Isso vai fazer com que você tenha uma melhor produção e uma melhor taxa de sucesso no cruzamento do pólen e na polinização das suas flores. Mas, se você for a usar sementes da mesma fruta, vai sim funcionar, tanto como podem ver aqui nas minhas plantas, que eu tenho esses maracujás que já estou a colher e são também retirados da mesma fruta e estão a dar resultados. Mas o que eu estou a dizer é evitem usar plantas que sejam irmãs para fazer a produção do seu maracujá. Eu, por acaso, fiquei bem surpreso quando cheguei e descobri que um dos pés, na verdade, acabava dando maracujá amarelo, porque eu plantei elas da mesma fruta, tirei as sementes da mesma fruta, como eu estava a dizer, o que, atenção, eu não recomendo fazer, mas foi o que eu fiz aqui e acabou me dando este resultado aqui. Para mim está tudo bem, porque esta não é uma produção comercial, é uma coisa para nós aqui de casa apenas, e acaba sendo bom termos frutas com essas diferenças, né? Uma parte amarela e outra parte de frutas sendo de cor vermelha. Mas como eu disse, para mim aqui eu usei a mesma fruta e retirei as sementes. Eu recomendo que façam diferente quando forem a plantar os seus pés aí e procurem sempre plantas de frutas provenientes de locais diferentes para não correr o risco de serem plantas irmãs. E isso acabaria prejudicando a vossa produção, que apesar de que ia ter alguma produção, mas seria numa quantidade menor. Bom, meu nome é José, você está no canal Verde Moçambique e peço que deixe nos comentários o que achou do vídeo e quem não for inscrito, que se inscreva no canal.